Buenas, meu povo! Voltamos então para mais um bloco e de pronto já vamos para a correção das nossas questões. Nós temos dois assuntos importantíssimos nesse bloco, que um é poderes, tem que dominar os 4 poderes, poder regulamentar, poder hierárquico, poder disciplinar, poder de polícia. Precisa dominar principalmente o poder de polícia, tá? Porque ele é muito cobrado em prova e eu espero que você tenha entendido até aqui. E a organização da máquina, né? A organização da ação pública. Eu vou desenhar de humana para você entender lá o que é órgão, o que é entidade, e aí tu vai com mais tranquilidade responder questões e organização da ADM Pública. Então, foco, força e fé, nós vamos conseguir corrigindo o simulado da PM Canoas, né, para o técnico administrativo. Beleza? A área administrativa. Vamos lá. Questão 7 diz assim, ó. Um dos poderes administrativos é aquele instrumento disponibilizado à administração pública para apurar infrações. Opa, falou em apurar infrações? Vai com calma, né? Apurar infrações, eu posso tanto fazer isso pelo poder disciplinar, quanto poder de polícia, né? E aplicar sanções, aplicar penalidades, beleza. Então, se eu for averiguar, vou apurar as infrações e aplicar sanção, ou é poder disciplinar, ou é poder de polícia. Pronto. Agora, para quem que eu vou fazer isso? Ah, é para servidores, né? E é para demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa. Eis a grande diferença, pessoal. A grande diferença entre o poder disciplinar, como eu já falei para você, quando você estuda poderes, né? Esse poder basicamente são 4, mas aqui eu já vou refletir contigo os dois que podem dali surgir uma punição, que basicamente é o disciplinar e o de polícia, tá? E quando que eu uso um, quando que eu uso o outro? O poder disciplinar, juntamente com o poder hierárquico, ele é um poder interno, tá? O que é ser um poder interno, Franco? Tudo que é interno, eu preciso de um vínculo administrativo. E tudo que é externo, eu não preciso de vínculo. Então, o poder regulamentar e o poder de polícia são externos. Logo, o poder disciplinar, ele só vai ser aplicado quando estiver abrindo um PAD, né, na abertura do processo administrativo, esse PA é processo administrativo, ou na aplicação da sanção. Aplicação da sanção, perfeito? Falou em aplicar sanção, poder disciplinar, a aplicação da sanção. Por que eu estou falando isso? Porque o poder disciplinar, ele deriva do poder hierárquico. O poder disciplinar, ele vem do poder hierárquico. A possibilidade de punir é poder hierárquico. E o que é poder disciplinar, então? É a abertura do procedimento ou aplicação da sanção. E o que está escrito ali, meu céu? Apurar infrações e aplicar sanção. Opa, já achei a resposta, né? Apurar infrações e aplicar sanção. Para quem? Bom, o para quem é que vai definir, né? Por quê? Porque você precisa ter um vínculo. Vínculo, esta é a palavra. Porque aqui, ó, não tem vínculo, porque é um poder externo, então não tem vínculo, moçada. Este vínculo que eu estou chamando a atenção pode ser uma lei, pode ser um ato, pode até mesmo ser um contrato, né? Que ligue, por exemplo, a ação pública àquele privado, aquele terceiro particular. Pode ser uma pessoa física? Claro que pode. Pode ser uma pessoa jurídica? Claro que pode, desde que tenha um vínculo que os una, tá? Esta ponte que os une pode ser uma lei, um ato, um contrato, mas tem que ter o tal do vínculo. E aqui nós temos o vínculo? Temos, olha ali, ó. Ó o vínculo aqui, ó. Ó, tá vendo? Tá? Tem o vínculo. Então, se tem um vínculo, é poder disciplinar, não tem por onde fugir, tá? Não tem por onde fugir. Beleza, Franco, já entendi. Agora, qual que é a diferença para o poder de polícia? Aqui, ó, você vai buscar sempre aquilo que nós chamamos de ciclo de polícia, né? A sanção de polícia,
a fiscalização de polícia, o consentimento de polícia e a legislação de polícia. Nós chamamos de faces da polícia, o ciclo de polícia, né? Basicamente, é tudo que venha restringir direitos dos administrados. Tudo que venha diminuir, a restringir direitos dos administrados, você está diante de um ato de polícia, tá? E eu não preciso de vínculo para aplicar sanções de polícia. E qual é a outra característica do poder de polícia? Opa, falou característica, você disse característica, você disse atributos de poder de polícia? Disse. Então, nós vamos para a dica. Lembra da dica? Não tem a menor ideia do que é dica. Vamos lá. Dica. Quais são os atributos do poder de polícia? Dica. Discricionariedade. Primeira delas. Discricionariedade. Segundo, coercibilidade. Terceiro, autoexecutoriedade. Esses aqui são as características da dica, né? Discricionariedade, coercibilidade e autoexecutoriedade, tá? E eu não preciso, repito, de vínculo para aplicar sanções através do poder de polícia. Já através do poder disciplinar, eu preciso do vínculo. E esse vínculo foi citado na questão, aos servidores ou demais pessoas. Então quer dizer que eu posso utilizar o poder disciplinar para punir alguém que não é servidor? Sim, é só ter contrato, é só ter um ato, uma lei que vincula aquela pessoa, física ou jurídica, à administração pública. E ela vai sofrer sanções. Uma concessionária, uma permissionária vai sofrer sanções através do poder de polícia. E através do poder disciplinar. Através do poder de polícia, você não precisa de vínculo. Aplicar sanção a um cidadão não precisa de vínculo. Um motociclista, um motorista que infrinja as regras do trânsito, não precisa de vínculo para puni-lo, né? Simplesmente o agente vai lá e pune, tá? Agora, no poder disciplinar, sim. Então, gabarito letra D, tá bom? 100%? Agora, nós vamos trabalhar a organização da administração pública. Organização da administração pública. E veja, a primeira questão é muito simples, né? Faz parte da administração pública direta. Então, assim, para você entender o que é a administração pública direta, eu vou desenhar Dilmona. Por que eu chamo de Dilmona? Se você nunca teve aula comigo, não se apavore, tá? Eu chamo de Dilmona porque na época que eu desenvolvi esse método, nessa tese, a Dilma era a nossa presidenta. E aí eu dava exemplo como União, eu dava exemplo da organização da União, e ela como representante né, ícone maior aí dos memes, né? Ela ficou aí como Dilmona. Então, para você entender a administração pública, é importante que você conheça a Dilmona, ou seja, conheça então como que se organiza a ADM pública. Vamos lá. A ADM pública nada mais é do que um corpo. Exatamente, a teoria do corpo, né? E quando você administra, você então vai fazer de forma direta, centralizada e concentrada. Uma administração pública centralizada. Deixa eu mudar aqui, ó. Uma administração pública centralizada, tá? Centralizada. Volta lá, nego. Centralizada e concentrada é isso. É um órgão só, né? É impossível você governar assim, administrar assim. Não tem como. Então, você vai desconcentrar. E o que é a desconcentração? Você está criando órgãos internamente. Quando você desconcentra, você cria órgãos, você cria ministérios, você cria secretarias, você cria departamentos, você cria chefias. Então você está desconcentrando, tá? E aí você vai ter uma gestão um pouco melhor. Mas ainda é complicado porque aqui só está falando de administração pública direta, tá? Na indireta, nós temos a descentralização, que é quando surgem, então, as entidades. Entidades
de direito público, ó, direito público e direito privado. E direito privado. Tudo que está acima da linha do Equador, né, é direito público. Tudo que está abaixo da linha é direito privado, tá? Coloca isso para você lembrar aí, ó. As autarquias é direito público. As fundações públicas é um caos, mas quando a fundação pública é de direito público, ela corresponde a uma autarquia. Se bem que eu posso ter, além das empresas públicas e das sociedades de economia mista, eu posso ter também uma fundação pública de direito privado. Uma fundação pública de direito privado, tá? Também é possível essa criação. Beleza? Bom, quais são os conceitos importantes que você tem que saber? O que é desconcentração, ou seja, a desconcentração, e o que é descentralização, a descem, tá vendo? Descentralização. Olha aqui como é fácil, ó. A descom, você cria órgãos. A descem, você cria entidades. Então, a criação de órgãos se dá pela desconcentração. Criação de órgãos pela desconcentração. Desconcentração. E a criação de entidades pela descentralização. Entidades, né? Então, você cria entidades através da descem e você cria órgãos através da desconcentração. Beleza? Na desconcentração, você tem subordinação. Então, coloca um S aqui, ó. Tu tem hierarquia, tá? Já na descentralização, você tem vinculação. Então, tu coloca um V. V de vinculação. Aqui é V de vinculação e aqui é S de subordinação. Eu tenho hierarquia, então é subordinação. Dentro da administração pública direta, eu tenho subordinação. Dentro da administração pública indireta, eu tenho entidades, eu tenho vinculação. E aí nós vamos fechar com o conceito de ADM direta e ADM indireta, tá? A ADM, a administração pública, ela pode ser direta, deixa eu escrever direta aqui de forma direita, né? Direta ou indireta, tá vendo? Direta ou indireta. A direta, pessoal, corresponde os 4 entes políticos. Os 4 entes políticos previstos na Constituição Federal. União, Estados, Distrito Federal e municípios. Tá? União, Estados, Distrito Federal e municípios. Isto aqui, ó, é ADM direta. Tá? Eu chamo de entes políticos. Já a ação pública indireta corresponde às 4 entidades. Quais são as 4 entidades? As autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Essas aqui são as entidades indiretas, tá? Ou entidade administrativa. Beleza? Ok? Então vamos lá. Tudo que for representar a União, o Estado, a ADF e os municípios, eu chamo de ação pública direta. Então aqui eu tenho os órgãos na direta e as entidades na indireta, tá? Observação, muito importante. Ó, o chamado terceiro setor não corresponde a nenhum dos primeiros e segundos setores. Por isso que ele é chamado terceiro setor, meu Deus do céu, né? Ele é o terceiro setor, ele não é governo, ele não é administração pública e ele também não é mercado, então ele é o terceiro setor. E tu não vai colocar o terceiro setor pendurado na Dilmona. O que eu quero dizer para você? Você não vai colocar as organizações sociais como um órgão, por exemplo, aqui da administração pública, porque não é. Você não vai colocar as OCPs, né?
também aqui como sendo um exemplo de autarquia. Não, não é autarquia, não é órgão. Tu não vai colocar, por exemplo, o sistema S. O que é o sistema S? Sebrae, Senai, Senac. Tudo isso, pessoal, é terceiro setor, de forma genérica, né? E por mais que não caia isso no teu edital, é importante você saber para não pendurar uma OS na Dilmona. Porque a OS não é entidade, a OS não é órgão. Uma ONG não tem nada a ver com a entidade ou órgão da ação pública. Então isso aqui é o básico, tá? É o básico que você precisa entender para poder avançar nas questões de organização da administração pública. Beleza? Creio que se tu já tenha assistido às aulas, você já conhece a Dilmona, já conhece a organização, sabe o que é uma desconcentração, onde sai órgãos, e uma descentralização, onde sai entidades. Sabe a diferença de ação pública direta, entes políticos, de uma ação pública indireta, né? Entidades administrativas. Beleza? E também sabe o cuidado que tem que ter com o terceiro setor. Beleza, agora nós vamos para as questões, você já está mais do que pronto e pronta para respondê-las. Faz parte da ADM pública direta. Rapaz, direta corresponde aos órgãos que representam a União, os estados, o DF e os municípios. Empresa pública é uma entidade. Sociedade econômica mista é uma entidade. Autarquia, entidade, e empresa privada não é nada. Empresa privada é segundo setor. Só sobra a prefeitura, o passo, né? E como a ação pública direta, representando os municípios. Então a prefeitura é algo, né, que correspõe à ADM pública direta. Fechou? Direta. Vamos lá. A ação pública divide-se em direta e indireta. Todo mundo já sabe disso, né? Todo mundo já sabe. Onde eu tenho órgãos e entidades. Perfeito? Órgãos, desconcentração, e entidades, descentralização. Pois bem, assim assinale a correta. As autarquias são órgãos com autonomia administrativa. É meio complicado isso aqui, mas tudo bem, né? São órgãos de autonomia administrativa. Sim, a autarquia ela tem autonomia administrativa. Contudo, sem independência financeira. Não, a autarquia ela tem autonomia administrativa, ela tem independência financeira, estando seu patrimônio vinculado ao orçamento do ente federativo ao qual estão relacionados. Não, ela tem orçamento próprio, pessoal. Ela tem orçamento próprio, ela tem patrimônio próprio, tá? Ela é uma pessoa jurídica de direito público, então ela tem orçamento próprio, patrimônio próprio, autonomia administrativa e independência financeira. Então, como eu tenho um 100, tá errada a letra A, tá? Errada a letra A. Letra B, a fundação pública. A fundação pública é um destacamento patrimonial de um particular que exerce atividades de interesse público. Veja, a criação da fundação pública, ela é de fato um patrimônio. A palavra-chave da fundação é um patrimônio. Só que não necessariamente o particular. E esse particular não precisa exercer função pública, né? Atividade de interesse público. Veja que o que interessa, não interessa de onde que venha o patrimônio. Para eu ter uma fundação pública e não privada, a destinação tem que ser pública e a criação dessa fundação precisa seguir a legislação própria, com a autorização legislativa e a lei complementar definindo seu objeto. E aí eu terei uma fundação pública, tá? Qual que é a diferença? Por exemplo, a Fundação Xuxa Meneghel, Fundação Lula, Fundação Sarney, Fundação Roberto Marinho, Fundação Sena. Tudo isso é fundação? Mas é fundação privada. Quando eu pego um patrimônio e crio em cima daquele patrimônio uma fundação com autorização legislativa e uma lei complementar determinando o objetivo dessa fundação, aí eu tenho uma fundação pública, tá? Uma fundação pública, com destinação pública, tá? Então, não é apenas aqui a questão que se refere ao particular exercendo funções, né, atividades de fins públicos. Não tem nada a ver com isso, tá? Fundação um pouquinho complicado, mas tenha fé. Se cair assim, a fundação pública pode ser de direito público ou privado? Pode.
O que importa é o patrimônio. O patrimônio veio e foi direcionado por criação legal, foi registrado seus estatutos lá no cartório, então eu tenho a fundação pública de direito privado. Ou essa fundação pública foi criada diretamente por lei, então eu tenho a fundação autárquica. Essa fundação é direito público, tá? Vamos lá. Letra C. As empresas públicas são sociedades mercantis cujo controle acionário é exercido pela União, tá? E que podem atuar em qualquer ramo do mercado e que também atuam empresas com controle acionário privado. Não é bem assim, né? A empresa pública, pessoal, não tem controle apenas da União. O controle, ele é feito pelo ente, né? Pelo ente que criou. Então, essa empresa pública pode ser municipal, pode ser estadual, distrital e também na União. E ela só pode atuar no mercado quando devidamente autorizada pela Constituição, tá? Nós temos o artigo 173, 174, 175, que são artigos de leitura fundamental para você entender da onde que surge essa ideia de empresa pública ou sociedade mista. Então não é em qualquer caso que a União, por exemplo, cidade de Porto Alegre ou estado do Rio Grande do Sul, pode criar uma empresa pública, né? É somente em pouquíssimas e raríssimas hipóteses que o governo, a administração pública vai entrar no segundo setor. Porque quem atua com a atividade econômica é o segundo setor, é o mercado, né? Cabendo ao primeiro setor, que é a gestão pública, prestar serviço público. Quem diz isso não sou eu, é a Constituição Federal. Leia o artigo 173, 174, 175, tá? Você vai entender, tá? Beleza? Então tá errado. Letra D. As autarquias devem ser criadas por lei específica, né? Com personalidade jurídica de patrimônio e receita próprios. Beleza? Para executar atividades típicas da administração. Ok. A autarquia, pessoal, ela nunca vai exercer atividade econômica. Anota isso. A autarquia nunca vai exercer atividade econômica. Repito, a autarquia nunca vai exercer atividade econômica. Se é para desempenhar atividade econômica, você vai criar uma EP ou uma SEM. A autarquia é o braço direito do Estado, serve para prestar serviço, é desempenhar atividades típicas de Estado, nunca atividade econômica, tá? Então, beleza. Que requeiram para o seu melhor funcionamento gestão administrativa e financeira descentralizada. Fechou, é a nossa letra D, é essa a resposta, tá? A fundação pública pode exercer atividades com fins lucrativos. Entenda, fundação e autarquia, nunca. Fundação e autarquia nunca desempenham funções econômicas, tá? Somente funções sociais, funções administrativas, nunca desempenham atividade econômica. É para isso que servem as estatais, as empresas públicas ou a sociedade de economia mista. Ficamos então com o nosso gabarito, letra D. Fechou? Bom, espero realmente que você tenha entendido poderes e a organização e vamos para o nosso último bloco aí para falar do restante do teu conteúdo, que eu coloquei uma questãozinha pelo menos em cada um deles, tá bom? Um abraço, fique com Deus, até a próxima!